Olá, boa tarde. Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Meu nome é Matheus Bento Costa. Nós estamos aqui para mais uma live patrocinada pela OAB de Carapicuíba. Dessa vez eu venho como assessor especial da presidência e também como representante da comissão de planejamento para falar um pouco da minha comissão. E junto comigo também é o doutor Antônio Carlos, da comissão de prerrogativas, para que depois vai falar sobre a comissão dele, a comissão de prerrogativas. Bom, eu queria iniciar essa live fazendo uma interface entre o planejamento, a comunicação e as ações que a OAB Carapicuíba tem tomado nesse novo normal, né, nesse período de pandemia. Nós temos, nesse período de pandemia, né, do SARS-CoV-2, comumente chamado de Covid-19, um ambiente que propicia formas diferentes de interação, né, possibilita uma comunicação mais dinâmica, com uma interação diferente via internet. Vou tomar minha coquinha aqui, né? E isso afeta todas as profissões, todos os profissionais, né? Está afetando todas as áreas e o direito não é exceção. Nós temos das esferas mais altas do judiciário realizando sessões e realizando audiências de forma virtual, até o escritório ou o ambiente de empresa com novos com novos com novos hábitos precisando ser adotados e todo mundo tendo que se adaptar, né? Nesse momento, nós estamos tendo que praticamente é, nos forçar a adotar novas práticas, né? A implementar processos de inovação devido à situação da pandemia. É, Perdão. Né? Nós estamos, como eu falei, nós estamos sendo obrigados a adotar novas práticas para nos manter, perdão, para nos manter relevantes no mercado de trabalho e também para oferecer soluções não só para o outro, para o cliente, para o jurisdicionado, como também para nós, né, no nosso dia a dia. E o direito ele tem bases para inovação, né? Nessa situação o direito ele tem bases para inovação, ele garante a liberdade de pensamento. Nessa hora o direito tem que inovar, né? Tem que prezar pela criatividade, pelo pensamento novo. É difícil, eu sei, né? São vários desafios na área de planejamento e que é um problema não apenas jurídico, né? De processo jurídico, de procedimentos dos fóruns, da própria OAB, mas também um problema sociológico. Vamos pensar, por exemplo, aqui na questão da Covid que está dominando toda a mídia e tem toda essa necessidade de passar a informação correta e também de manter uma certa interação pelo meio virtual, uma certa interação social pelo meio virtual. Vamos pensar, por exemplo, na situação do estudante, aquele estudante que sonha em cursar direito, né, e agora está nessa situação atual. E como que faz para ensinar, para manter o ensino, para ele não ficar sem o direito dele à educação, né? Principalmente quem está em época de vestibular, fica muito angustiado. Ah, ensino à distância, claro. Mas, por exemplo, ensino à distância exige equipamento adequado. E tem pesquisa mostrando que pelo menos 40% dos estudantes da rede pública não tem computador ou tablet em casa, não tem uma conexão adequada. E aí como é que faz, né? E não é só
a questão do estudante aqui. É, tem também a questão da escola, né? Das escolas que tem que ter o equipamento adequado para passar, para conseguir fazer a aula de uma forma decente, né? Com imagem e áudio adequados. E segundo as pesquisas, antes da pandemia, só 14% das escolas públicas, as escolas estaduais e municipais, tinha uma plataforma virtual que permitisse os alunos a aprender, né? Então é aquilo que eu falei, nós estamos sendo forçados, empurrados para frente, né? Mas tem base para inovar, né? Inclusive necessidade, não só base como necessidade. Outro problema aqui também relevante, relativo ao direito penal, direitos humanos e o planejamento, né? Que é a questão da população carcerária, né? Como que fica a interação do preso com seus familiares e amigos e como que fica a informação desses presos em relação à pandemia, o que, que tem que ser feito para evitar, os presos que testaram positivo, né? Tem notícia de preso que não recebeu tratamento, simplesmente estão sendo mantidos de forma aglomerada, né? O Brasil é um país que tem um problema de superlotação de presídios, né? Como é que fica? Tudo isso envolve são problemas que envolvem planejamento, né? E aí são preso que também é ser humano, né? Um problema de direito penal, como eu falei, e de direitos humanos, né? Essa questão da população carcerária. E aí, segundo o CNJ, 32 mil presos foram colocados em prisão domiciliar ou em monitoramento por causa dessa Covid-19. E aqui vem a interface que eu falei entre planejamento e comunicação, né? E a necessidade desse cuidado, né? Porque a população fala, nossa, mas 32 mil presos, isso é muita coisa, isso é o fim do mundo, eles vão delinquir, como é que fica a segurança pública, né? A segurança pública que está sempre tá em destaque, né? Agora, nesses últimos anos, está sempre em destaque. E 32 mil presos, na verdade, é menos de 5% da população carcerária, né? Se não me engano, é 4,78% para ser exato. E mais do que isso, das notícias que nós temos, que eu recebi pelo menos, só no Rio Grande do Sul que deu um problema de fraude que envolveu 54 presos. Então, é um número muito pequeno, né? Então, essa necessidade de cuidado e de planejamento na hora de passar informação, de tomar medidas, né? Principalmente para que a população não se sinta angustiada, não se sinta abandonada, né? Nessa situação. Estes são aspectos problemáticos, né, que eu trouxe para vocês envolvendo a pandemia, mas existem aspectos muito positivos também, né? Deixa eu ver aqui, né? Muitos aspectos positivos e nós por exemplo, advogados, nós provavelmente vamos conseguir tirar muitos aprendizados e melhorar, né? E ter um melhoramento no serviço prestado, velocidade, modernização, informatização, né? E eu devo dizer que entre os aspectos positivos, né? A tecnologia sempre tem esse potencial de dar voz, de democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. E eu tenho sentido que esse processo ele também ganhou vigor, né, diante da pandemia. Eu nunca vi tanta live, tanta gente se cadastrando, por exemplo, em YouTube, Facebook e se comunicando, muitos cursos e aulas oferecidos de forma gratuita ou então a preços módicos. Tudo isso são aspectos positivos
que nós vemos nessa situação de pandemia, né, em relação à informação, em relação à comunicação e ao planejamento. E aqui nós entramos no que a OAB de São Paulo e especialmente a OAB de Carapicuíba tem feito, né? Porque eu acredito que estão de parabéns nessa questão, né? Principalmente a OAB de Carapicuíba nesse triênio de 2019 e 2021, né? Um exemplo de como tentar fazer o melhor em termos de planejamento e comunicação, né? Eu comecei a participar das atividades aqui na OAB de Carapicuíba em 2019 e 2020, se não salvo falha da minha memória, em fevereiro de 2020, eu fui convidado para ser o assessor especial da presidência e presidir a comissão de planejamento. Antes era a comissão de planejamento e comunicação, aí foi cingida, ficou a comissão de planejamento ficou comigo, a de comunicação ficou com outro colega. Né? E nisso, sob a batuta do Dr. Paulo Kisti, o presidente da subseção, nós fomos capazes de participar de vários projetos que visavam exatamente modernizar e facilitar alguns procedimentos dentro da OAB e facilitar principalmente a vida dos presidentes nas comissões. Eu separei aqui algumas ações. Foi feito, por exemplo, um levantamento sobre as reuniões mensais dos presidentes de comissão, né, organizando os objetivos e os planos, né, onde foram feitas propostas, né, para agilizar alguns procedimentos, para modernizar, para acabar com o uso de papel, né, informatizar. Nós também fizemos esboço, né, um esboço contendo os principais direitos e deveres dos presidentes de comissão, né, e principalmente direitos e deveres, inclusive no uso das redes sociais, para dar mais transparência, para saber exatamente como que funciona, como se dá o funcionamento das comissões. E foi muito engraçado, né? Porque um dos tópicos que foi abordado é quantos membros cada comissão deveria ter, né? Poderia ter no máximo, mínimo e um máximo de membros de comissão. E foi muito engraçado porque nessa reunião eu descobri que tem comissão que tem 100, 200 membros e comissão que tem bem menos, né? É muito interessante, né? Reunião que inclusive foi online, né? Nós estamos fazendo reuniões online, né? Como eu falei, essa pandemia tem oferecido muitas oportunidades para forçar, né? Forçar um pouco essa modernização. E além disso, nós temos aqui nós temos auxiliado com essas lives no Facebook, né? Fui eu que montei o cronograma e passei, né, o cronograma com cada presidente de comissão e tenho auxiliado aqui sempre que o Dr. Paulo Kissi precisa. Então, essas lives que foram uma ótima ideia, né, para exatamente fornecer essa interação e fornecer informações de qualidade, de confiança. Né? Quem vem acompanhando a página do Facebook da OAB sabe, né, está ciente de que já tem lá vários vídeos, várias lives com advogados, com membros da OAB, com membros do judiciário, né, da comunidade, falando sobre os mais diversos temas, não apenas apresentando as suas comissões, mas falando dos mais diversos temas, inclusive de direito durante a pandemia. Então, quem quiser, já fica também o convite, né? Esse vídeo também vai ficar armazenado lá, fica feito o convite para quem quiser ver. Né? É basicamente isso que tem sido feito pela Comissão de Planejamento. Nós temos ajudado na organização dos eventos, né? Compilar alguns dados para ajudar no trabalho da diretoria e da presidência. E, bom, fica feito o convite também para quem quiser participar da comissão, né?
Está sempre feito o convite para quem quiser participar. É uma comissão que eu comecei faz pouco tempo, né? E agora com essa pandemia está tendo que se adaptar bastante, mas fica sempre o convite, nós sempre precisamos de ajuda. E agora eu chamo o doutor Antônio Carlos, é basicamente isso que eu queria falar da comissão, né, dos trabalhos que estão sendo feitos, parabenizar a OAB de Carapicuíba pelas iniciativas inovadoras de trazer informação, de ajudar, de se preocupar com a comunidade, né? Mesmo antes da pandemia, eu já percebia essa preocupação do Dr. Paulo Kisse em relação à transparência, a trazer informações sobre os trabalhos da OAB para a comunidade e sobre direito também para a população em geral. Né? Fica aqui os meus parabéns e eu gostaria também de agradecer não apenas ao doutor, eu fiz aqui uma colinha com os nomes, né, de toda a diretoria para eu não errar nenhum. Né? Tem o doutor Paulo Kisse, que é o presidente, o doutor Varoli, a doutora Nilci, a doutora Chilma, o doutor Sinésio e a todos os meus colegas de comissão, a OAB de Carapicuíba, que se mostrou assim muito peito aberto. Como eu falei, eu participo há um ano e pouquinho das atividades e todos são muito receptivos, muito gente boa, sabe, abrindo espaço para os jovens também. Então, fica o convite para conhecer aqui os trabalhos da OAB de Carapicuíba. Eu chamo agora o colega doutor Antônio Carlos para se juntar para falar um pouquinho da comissão dele de prerrogativas. Doutor Antônio Carlos? O doutor. Parece que ocorreu um problema aqui com o doutor Antônio Carlos. Né? Ele caiu. Aqui parece que caiu a conexão, mas ele em breve, vamos ver se ele consegue em breve se juntar a nós. Deixa eu ver aqui, nós temos alguns comentários. Boa tarde, doutores. Opa! Doutor Antônio Carlos voltou. Doutor, está sem som. Parece que está sem som, doutor. Me ouve, doutor? Doutor está sem som. Está sem som aqui, nós não escutamos. Vocês escutam o doutor? Eu acho que não. Aqui nós temos alguns comentários. Doutor Almir Ramos, boa tarde. Passando para prestigiar os colegas, os amigos de Carapicuíba, em especial o querido Paulo Kisse. Obrigado, doutor. Temos a doutora Lídia Maria, boa tarde. Ana Maria, boa tarde, boa tarde. Carlos Fernandes também. Né? Nós temos aqui o doutor João Rubens. Boa tarde, doutores. Parabéns, doutor Matheus. Tem demonstrado muito empenho à frente da comissão que preside, participando ativamente e com muitas ideias pertinentes e necessárias para a continuidade dos excelentes trabalhos que estão sendo desempenhados na nossa subseção. Em especial ao doutor Paulo Kisse, dando parabéns. Muito obrigado, doutor João. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Doutora Neuci, boa noite. Marcelo Primo, boa noite, boa tarde. Aqui. Nós conseguimos de volta o doutor Antônio. O doutor Antônio Carlos está tentando atualizar aqui. Né? É, nós temos aqui. Não escuto o doutor Antônio Carlos. Ele caiu e nós estamos tentando recuperá-lo.
Parabéns, doutores. Não se pode calar as prerrogativas. Com certeza, principalmente com as mudanças que têm ocorrido, né? Muita preocupação, né? Eu vejo principalmente preocupação com processos urgentes, né? Tem muito processo que não foi digitalizado e é urgente. Preocupação com oitiva de testemunhas, eu tenho visto bastante também em relação a isso. Né, o TJ parece que vai ficar fechado, salvo engano, que falaram, foi até o final de julho agora. Vai ficar até o final de julho com as atividades presenciais interrompidas, né? Deixa eu ver se eu tenho algum retorno. Doutor Antônio Carlos. Me ouve, doutor? Doutor Antônio Carlos? Acho que ele caiu de novo. Tá me ouvindo agora? Está travando um pouquinho, doutor, mas estou ouvindo. Alguém me ouve? Doutor? Eu acho que o doutor está com problema. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Bom, vamos tentar dar continuidade aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? A minha comissão, né, a comissão de planejamento tem se dedicado mais realmente a compilar informações para ajudar a presidência e fazer alguns levantamentos, alguns pareceres. Doutor Antônio Carlos? Oi, tá me ouvindo? Realmente está complicado. Consegue me ouvir, doutor Matheus? Doutor, o senhor me escuta? Parece que deu. Tá com problema. Não tá vindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar em relação aos projetos de Carapicuíba. Por que as comissões têm que ter número máximo de membros? Foi uma ideia. Doutor, eu continuo sem ouvir. Meu Deus. Está ouvindo? A doutora Neuci falou que está ouvindo. Oh. Bom, vamos responder aqui a pergunta do colega. O Almir Ramos da Silva perguntou por que as comissões têm que ter número máximo de membros. Bom, doutor, eu considerei melhor estipular um número máximo para questão de facilitar o controle, né? Facilitar o controle e também para facilitar as atividades, né? Quando a comissão fica muito espalhada, é muito difícil que todos os membros tenham realmente uma participação mais efetiva. E a ideia da OAB não é ter membros, eu faço parte da comissão,
só pelo título, né? A ideia que a OAB tem é de que você tenha participação efetiva dentro das comissões, né? É claro que nós vamos, como eu falei, foi um esboço que foi feito, né? E nós estamos estudando ainda mudanças, os presidentes podem apresentar as suas propostas, né? Mas é basicamente por causa dessa questão que eu pensei no número máximo, número mínimo e máximo de membros, né? Para que não fique um número extremamente gigantesco de membros que não participam efetivamente, né? Doutor, o senhor me escuta? Não escuto. Hum. Nós estamos com dificuldades técnicas. É aquilo que eu falei, nós estamos todos nos adaptando, né? Dificuldades técnicas acontecem em todo lugar. Eu fiquei sabendo de colegas que durante a audiência teve problema, né? Durante a audiência virtual e teve problema exatamente assim, áudio, imagem, que dá problema, que é exatamente aquilo que eu falei, né? É, quando eu tratei das questões sociológicas, da necessidade de se ter, de se preparar, de se ter uma preparação feita com cuidado, né? Porque esses problemas acontecem principalmente na área de educação, né? Como é que fica a questão do estudante em relação ao seu direito à educação, né? Como eu falei, só 14% das escolas estaduais e municipais tinham realmente uma plataforma preparada para fornecer os cursos online. E tem também problemas não só no ensino público municipal, mas também problemas no ensino superior, em relação, tem havido muitas reclamações, né? Tem chegado a mim muitas reclamações, por exemplo, como é que fica curso de medicina online, né? É complicado. Deixa eu ver aqui, ele deve estar tentando novamente aumentar o volume. As palestras realizadas na OAB de Carapicuíba, existe algum custo financeiro para as comissões? A pergunta do Wellington Nogueira. Boa pergunta. Não. Até onde eu sei, não há custo para a comissão em si, né? Inclusive, as palestras que são realizadas pelas subseções são inclusive repassadas para a seccional, né, de São Paulo, e para ela preparar inclusive o material para divulgação. Doutor Antônio Carlos, o Vamos senhor testar. escuta? E aí, eu estou ouvindo. Você me ouve? Tá Eu ouvindo? escuto Tá com perfeitamente. som? Tá me Ei, ouvindo? graças a Deus. Tentativa e erro a gente Perfeito. consegue. Dá certo, então. Vamos lá, então. Vou tentar falar aqui se a internet deixar. Veja que é uma, veja que é até uma experiência interessante isso que aconteceu agora, tendo em vista que as audiências e instruções estão querendo acontecer através de audioconferência. Imagine a gente numa audiência de instrução Isso. ter um problema típico que aconteceu agora. E olha o que falo para vocês, hein? Estou aqui, ó, com 3 computadores ao meu lado e os 3, nenhum dando conectividade conosco. Então, isso é um problema que a gente se preocupa. Aqui na Comissão de Prerrogativas da OAB Carapicuíba, e justamente com a seccional também, outros companheiros seccionais, nós estamos todos empenhados a resolver essa questão. De um lado, nós sabemos que o Paulo não pode parar.
A justiça não pode parar. Mas, do outro lado, também, nós estamos conscientes, às vezes eu tenho que ir para frente para falar perto do microfone, tá? Nós temos consciência que as prerrogativas não podem parar. Por que, que a gente diz que as prerrogativas não podem parar? Eu costumo dizer no dia a dia a todos que assistem, no qual agradeço já a participação de toda, é muito bom para vocês, que as prerrogativas profissionais, as prerrogativas que nós, advogados, manuseamos, o destinatário final da prerrogativa não somos nós, os advogados, somos nossos clientes. O destinatário final da prerrogativa é o cidadão. Por quê? Todas as prerrogativas que nós possuímos não é para enaltecer nós, advogados. É para que nos coloque num estado de altura, um estado de igualdade com as chamadas autoridades, juízes, promotores, é, delegados, para que nós possamos, com liberdade, poder advogar, não por nosso prazer, e sim para defender o Estado Democrático de Direito, que, diga-se de passagem, ultimamente está sendo muito machucado. Né? Veja que inúmeros problemas de prerrogativa nós estamos tendo, problemas de cidadania nós estamos tendo, problemas de direitos humanos que nós estamos tendo, que ora está tendo uma situação no Poder Judiciário, outro no outro Poder Judiciário, para tentar resolver essa questão, como, por exemplo, o direito de locomoção, que, devido à situação que nós estamos vivendo, cada prefeitura foi e adotou o seu procedimento, e nós temos inúmeros municípios dentro do Brasil, né, que as pessoas estão com o seu direito de locomoção cerceado, você não pode entrar, não pode sair. Né? Então vem essa questão, e você vê que sempre quando tem uma questão desse jeito, aciona quem? O advogado. E quando o advogado chega, que ele vai atuar, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter a prerrogativa dele respeitada para que ele possa falar de estado de igualdade. Não sei se vocês viram recentemente aí no estado de Minas, nós estamos acompanhando, também em Goiás, que o advogado foi atender uma ocorrência e mostrou nas câmeras que ele foi agredido pela polícia militar. Ainda bem, nós sabemos que não são todos os policiais militares, nós temos bons policiais militares, bons policiais civis, mas para esses que não são bons, a prerrogativa precisa sonar. A prerrogativa precisa trabalhar. E de que maneira que a prerrogativa vai poder trabalhar? Com a ajuda de todos. É muito importante, nesse momento, a gente ter a participação de todos os advogados atuando na prerrogativa. E uma participação muito direta que o advogado pode atuar na prerrogativa é exigir a prerrogativa. Nós temos que exigir. Prerrogativas, lembrar que prerrogativas não é um direito nosso, é um do advogado, é um direito do cidadão entregue na nossa mão, advogado. A cada vez que nós abaixamos a nossa cabeça prerrogativa, né, o abuso de autoridade predomina. E quando o abuso de autoridade predomina, é muito difícil para o próximo advogado. O próximo advogado que chega, ele vai sofrer um grave problema. Por quê? O antecessor dele abaixou a cabeça e a autoridade entende que o abaixar a cabeça deveria ser o correto. Então, qual é a maneira que nós temos? Vamos levantar a cabeça, vamos estudar prerrogativas, vamos exigir prerrogativas. Eu sei que falar do lado que estou falando, às vezes pode ser fácil, mas na prática é um pouco de ter uma certa dificuldade. Por que uma certa dificuldade? Porque muitas vezes o advogado se sente sozinho numa ocorrência de prerrogativa e às vezes ele não sabe para onde correr. Ele não sabe onde correr, ele não sabe se ele vai ter o amparo da OAB, e fica difícil para ele trabalhar, e ele não sabe se ele vai ter o amparo do próprio colega que às vezes está assistindo o abuso que ele está sendo vitimado. Então ele também não sabe se ele vai ter esse amparo. Todas essas razões envolvidas fazem muitas vezes o profissional, o advogado, ele se intimidar e abaixar a cabeça e, mais uma vez, a advocacia sai perdendo. Nós, o AB Carapicuíba, o que estamos procurando fazer? Nos unir, fortalecer. Mas eu digo ao AB Carapicuíba, mas eu vou até estender um pouco mais, que também represento a OAB estadual,
a Comissão de Direito e Prerrogativas também, tá? Que também está unida à luta de prerrogativas, à luta de vamos trabalhar, principalmente nesse momento de pandemia, a OAB ela vem reticência com a questão das audiências, é, audiências virtuais. Eu, particularmente, estou trabalhando na ideia que audiências virtuais de conciliação, eu acho que é bem-vinda, até parece ser uma atitude que tem que ficar, veio para ficar. Agora, as audiências de instruções é meio difícil. É difícil você nesse momento, porque é um momento onde o direito do cidadão, principalmente na área criminal, vai estar totalmente machucado. É muito difícil a gente ter o reconhecimento da incomunicabilidade, que é a parte mais delicada que eu tenho, que é a incomunicabilidade das testemunhas, em todas as esferas do direito, principalmente aqui um pouco mais só para o direito criminal. Né? As audiências virtuais, a questão da conciliação, eu acho que ficaria até um pouco mais fácil a gente trabalhar isso mesmo. Né? Um outro problema que nós estamos tendo também, que nós já estamos enfrentando, são as chamadas audiências, para quem atua na área criminal, audiência de custódia. Né? A polícia está trabalhando normalmente, a polícia está prendendo, e como fica a audiência de custódia? Né? Não vamos ter audiência de custódia, mas pode não ter audiência de custódia, mas quando não tem audiência de custódia, o preso está lá preso, muitas vezes indevidamente, sendo que uma audiência de custódia poderia liberá-lo. O outro problema que nós criamos é, se tem audiência de custódia, como o advogado vai ficar sabendo que o seu cliente está preso? Às vezes a família te avisa, e para você achar a pessoa, e para você saber onde ela está presa, e muitas vezes quando tinha audiência de custódia logo de manhã no dia seguinte, que normalmente quem vai fazer uma audiência dele vai ser uma defensoria pública, sendo que ele tem advogado, a família já contratou um advogado, e você não sabe nem aonde ele está, os meios de telefone existentes, infelizmente, não estão sendo atendidos. É. É a questão, então isso é um problema que vem afetando o direito nosso, o direito do advogado poder atuar, o direito do advogado poder trabalhar, o direito do advogado poder enfrentar suas prerrogativas do dia a dia. O importante é, estamos trabalhando? Estamos trabalhando. O importante é saber, advogado, não de conte conosco, OAB, e tem mais. A gente não recebe para trabalhar. Então nós precisamos de pessoas, tá? Até aquela pergunta que estavam fazendo para o doutor Matheus, a comissão. A comissão de prerrogativa, inclusive, é uma comissão, ela vem trabalhando bastante, como as demais também trabalham bastante, e nós estamos precisando mais pessoas, tá? Pessoas, advogados da nossa região, que queira contribuir com o seu tempo de trabalho, que é um tempo que você contribui para si, me procura, tá? Estamos de porta. O doutor, ele está travando um pouquinho, né? Tá com alguns problemas técnicos. Mas o que o doutor falou é muito relevante, né? Os comentários. E eu queria trazer aqui também a questão da advocacia ter sido reconhecida como atividade essencial nessa pandemia, uma vitória da OAB seccional de São Paulo, entendeu? Da OAB estadual, uma vitória nossa, né? Garantida pela OAB. Nós temos alguns comentários aqui. Parabéns, doutor Antônio Carlos, sim. Parabéns, doutor Matheus, um bom trabalho. Muito obrigado, doutora Neuci, doutor Wellington Nogueira, doutora Letícia Miller. Ana Maria, a OAB Carapicuíba contempla a bioética como possibilidade de falar em uma live. Muito interessante falar de questões éticas e técnicas abordando a dignidade e a autonomia do paciente e também do profissional de saúde, com certeza, principalmente em tempos que nós estamos com pandemia, falando de pandemia, de vírus, de novos vírus, né? Falar da bioética é importantíssimo, com certeza contempla, né? Ficamos sempre sujeitos a problemas técnicos, com certeza, doutora Neuci, né? É preciso reconhecer as prerrogativas para que o advogado possa identificar a sua violação. Como presidente de prerrogativas, atendi diversos casos em que o advogado não estava diante de violação de prerrogativas, mas de ilícito ético.
algumas vezes cometidos por ele próprio. Como resolver essa questão quando no curso de direito as prerrogativas são ensinadas por juízes ou promotores? Então, doutor Almir Ramos da Silva, pergunta do doutor Almir Ramos da Silva. Então, nesse caso, a OAB de Carapicuíba demonstra muita preocupação em relação à questão das prerrogativas. Né? Nós temos, inclusive, uma outra live que foi feita com um conselheiro da seccional, tratando também desse mesmo tema das prerrogativas. Então, a OAB ela tenta sempre informar o advogado. E o curso, né, é ministrado por juízes e promotores? Sim, mas o conteúdo das prerrogativas é questão de lei, né, questão legal, objetiva, e tem que ser conhecida e estudada. Né? E a OAB, ela tem tentado fornecer essas informações da melhor forma possível. Por exemplo, a OAB de Carapicuíba, ela tem a comissão de prerrogativas, do doutor Antônio Carlos, que está sempre disponível, o doutor tem disponibilidade, basta entrar em contato, né? Pelo menos antes da pandemia estava sempre disponível, agora é mais por canais de digitais e de agendamento, né? Mas está sempre disponível, né? Nós temos desagravos feitos aqui em Carapicuíba, então tenta se manter sempre, a OAB de Carapicuíba tenta sempre estar presente junto dos que atuam na região, né? E acho que seria até uma matéria interessante, talvez, para um curso a ser ministrado na OAB, né? Mas eu, por exemplo, o senhor fala curso, o senhor falou de aulas ministradas por juízes e promotores. Eu não tenho problema nenhum. No meu caso, prerrogativas na época que eu estava na faculdade foi ensinado por um advogado, mas não teria problema nenhum se fosse um juiz ou um promotor, desde que ensine corretamente, né? Boa tarde, doutora Celicoseira. Muito obrigado a todos que estão assistindo, né? Tiraram seu tempo para vir aqui, para fazer as perguntas. Aqui tá. O doutor ele está com alguns problemas técnicos. Deixa eu ver se a gente consegue trazer ele de volta. Deixa eu só verificar aqui. Sim, com certeza se preocupa com o tema. É um dos temas mais discutidos, entendeu? E todos os presidentes de comissão, eles são muito acessíveis. Isso é importante, entendeu? E tem canais, a OAB tem canais para contato digitais, tem página no Facebook, tem página no Instagram, tem grupo de WhatsApp, entendeu? Então, exatamente, é sempre muito acessível e muito preocupada. Deixa eu ver aqui se ele vai conseguir voltar. Eu acho que a internet do doutor não está muito boa, né? E essa questão, bom, falando um pouquinho, deixa eu ver aqui, parabéns pela iniciativa, conhecimento é ouro e a vanguarda da sua subseção traz ouro aos inscritos. Mas, com certeza, forte abraço, doutor. É, como eu falei, eu só comecei a atuar mais ativamente com a OAB em 2019, mas eu me arrependo muito, porque a OAB de não ter conseguido conhecer antes o trabalho da OAB de Carapicuíba. Nós temos várias comissões, as comissões de acadêmicos e estagiários para orientar, da jovem advocacia também para orientar. Todos esses canais podem ser procurados, né? Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem. Ok, parece que o doutor não vai conseguir voltar. Tá certo. Eu peço mil desculpas pelos problemas técnicos, tá?
com o doutor, mas eu acho que ele fez explanações relevantes, né? Principalmente em relação a essa informação, esses problemas técnicos que ele falou, exatamente que eu também abordei. Eu falei, muito comum, alguns outros colegas também reclamaram, como é que fica a situação do advogado, né? Não tem ainda uma padronização, e isso preocupa bastante, padronização inclusive de programa que é utilizado, de modo, de procedimento mesmo, né? Então o advogado ele tem que ir meio tateando no escuro, né? E muito complicado também para o pequeno escritório, né? Para os escritórios grandes até consegue fazer as, as, as mudanças que precisa, as adaptações, né? Para o home office, ou então a adaptação para o processo digital, mas e o pequeno, né, advogado que advoga muitas vezes da sua casa, né? Ele sofre com isso, com essa questão do equipamento que eu abordei, que precisa de equipamento, e nós estamos praticamente sendo forçados, empurrados para fazer essa mudança, né? Doutor Antônio Carlos? Doutor Antônio Carlos? Hum, eu acho que está travando. Gente, né? Como eu falei, sendo empurrado e não dá. Opa, recuperamos? Não, eu acho que não recuperamos. Bom, gente, eu vou finalizar, encerrar. O doutor Paulo Kissi era para ter se juntado a nós, mas infelizmente por outras questões importantes também, ele infelizmente não conseguiu. Então eu deixo aqui o meu pedido de desculpas pelos problemas técnicos. Acontece, entendeu? E agradeço a todos por terem assistido, agradeço ao Carapicuíba pela oportunidade de apresentar o trabalho, tá? E muito obrigado e desculpe se alguma questão restou não respondida. Um abraço, forte abraço a todos os colegas e fiquem seguros, fiquem com saúde.